Aê, meu povo! Viva São João! Uhul! Bora começar, meu povo! Ó, esse mês é mês de São João e nós temos desafios aí, viu, nono A e nono B? Nós vamos ter que nos unir àquela professora, né, de história, aquela lá, para fazer uma coisa bem legal, tá? Depois eu falo para vocês o que vai ser. Bom, vamos tirar, né, a indumentária e vamos lá para nossa querida Medusa. Gente, vocês sabiam que Medusa era uma mulher do mal, né? É isso que todo mundo acha de Medusa. Porém, a coitada foi uma das maiores injustiçadas de todos os tempos no mundo da mitologia grega. Bom, essa é uma pintura de um artista sensacional chamado Caravaggio. Ele é um pintor italiano e ele fez essa obra, imortalizou Medusa. Ela se tornou conhecida, essa obra é conhecida mundialmente, tá? Caravaggio já morreu há muitos anos, tá? Vamos embora lá para Medusa. Gente, antes de começar a história da Medusa, eu queria falar para vocês o seguinte, que a mitologia grega, até as histórias que eu contei agora, até agora, elas são histórias simples, né? É uma história de amor simples assim, que gira em torno de um casal, por exemplo. Essa aqui vocês vão perceber que ela tem algumas narrativas que a gente na literatura chama de narrativas encaixadas. Elas são extremamente necessárias para que o desenrolar da história aconteça. Então, nós vamos ter algumas outras narrativas. Para falar de Medusa, para falar de Perseu, eu tenho que falar de Medusa. Para falar de Perseu, eu tenho que falar de Andrômeda. Para falar de Perseu, eu tenho que falar de Danae. Para falar de Danae, eu tenho que falar do Rei Acrísio. Para falar de Danae, eu tenho que falar de Polidecto. Então, vocês vão ver que serão narrativas encaixadas, tá? Vamos lá. Obsessão e violência sexual, a verdadeira história de Medusa, vilã injustiçada. Vítima de inveja, essa famosa figura mitológica é conhecida por sua vilania injustamente. Conheça a sua verdadeira história. Bem, primeiro nós vamos fazer uma contextualização, porque também eu não consigo falar de Medusa se eu não falar de Poseidon, deus do mar e dos equinos, e se eu não falar de Atena, a deusa da justiça e da sabedoria, né? E Medusa, para vocês terem ideia, gente, a deusa Atena era considerada muito justa. Na mitologia romana, ela vai ser chamada de Minerva. Vocês já ouviram falar do voto de Minerva, que é aquele voto que decide, mas decide pela justiça, né? Então, a Atena é essa deusa, que a gente vai ver que não é tão justa assim. Bom, Poseidon e Atena estavam disputando para ver quem colocaria o nome na cidade de Atenas, tá? Como é lógico, a gente sabe que quem colocou o nome na cidade de Atenas foi Atena. Ela venceu essa disputa de seu tio Poseidon, porque Atena era filha de Zeus, Zeus por sua vez e Poseidon são irmãos, né? Zeus, Poseidon e Hades, lembrem-se. Bom, Poseidon não tinha nem um pouco de espírito esportivo, gente. Então ele guardou no baúzinho no baúzinho da raiva, não é a raiva que eu quero dizer, no baúzinho do rancor, e ele jurou que ele ia se vingar de Atena na hora certa. Bom, Atena, tendo vencido Poseidon, ela se torna conhecida e se torna muito famosa em Atenas, e as pessoas passam a reverenciá-la muito mais e construir muito mais templos em seu nome, tá? E tinha um grupo de mulheres chamadas sacerdotisas de Atenas que juravam devoção total a Atena, a deusa Atena, e tinham inclusive feito voto de castidade, porque Atena também era conhecida como a deusa virgem. Eles tinham feito voto de castidade, jurado castidade, nunca iriam perder sua virgindade,
tinham entregado isso para a deusa Atena. Bom, um dia, só que a Atena, essa deusa, agora nós vamos conhecer um pouco como que era a Medusa. Bom, Medusa era uma mulher belíssima, de uma beleza estonteante, e ela sabia disso e usava essa arma, tá? Não para seduzir, porque ela tinha feito voto de castidade, mas ela gostava de ser o centro das atenções, sim. Ela tinha um cabelo maravilhoso, que era seu orgulho muito grande, tá? Então, Medusa era conhecido por ser estonteantemente bela. Bom, a deusa Atena falava assim, Medusa, cuidado, a vaidade é um veneno, ela chamava sempre a atenção de Medusa com relação a isso. Mas a Medusa se mantinha firme. Um belo dia, indo até ao templo levar as oferendas para a deusa Atena, ela é surpreendida por Poseidon, que planejou tudo nos mínimos detalhes. Poseidon possui, toma, estupra, é um estupro, né? Ele assedia Medusa em pleno templo, em pleno templo sagrado da deusa Atena, a possui lá tomando sua virgindade. A Medusa luta, mas é em vão lutar contra Poseidon, né? Ela era uma mortal, não tinha como ela vencer. Bom, ela luta, mas aí Poseidon já possuiu no reino e macula, né, o templo de Atena, e isso deixa a Atena furiosa. Como ela não podia tirar satisfação com o tio, porque ele era muito poderoso, ela vai tirar satisfação com a Medusa, ela vai ter uma conversa definitiva com a sacerdotisa. Atena diz que Medusa não havia sido fiel ao voto de castidade e que nada fora feito para ela não tinha feito nada para fugir dos ataques de Poseidon. A gente sabe que não é verdade, né? Bom, por isso ela precisava ser castigada. Ela não era amiga dela e ela precisava ser castigada. De agora em diante, ela não passava de uma cobra. Ela seria uma cobra, seria amaldiçoada, e todos que a olhassem se tornariam pedra. O cabelo da Medusa se torna um ninho de cobra, ela se torna uma deusa, ela se torna um monstro, né? E o seu cabelo se torna um ninho de cobra, justamente o cabelo que era o maior orgulho da Medusa, tá? Depois da maldição feita, Medusa é encaminhada, exilada a uma ilha deserta para que ela não tivesse contato com ninguém, uma vez que ela era letal, né? Bom, a gente vai dar uma pausa agora na história da Medusa. A história da Medusa é essa. Vocês perceberam que ela é uma mulher injustiçada, né? A gente vai dar uma pausa para a gente começar a história principal, assim, se é que é possível falar isso, de Perseu. Para a gente falar de Perseu, a gente tem que ir ao rei Acrísio. Bom, rei Acrísio era o governante de Argos. Argos é uma ilha do arquipélago. Esses lugares todos existem mesmo, tá? E o rei Acrísio, ele mesmo tendo uma filha, ele lutava para ter um filho homem para que pudesse sucedê-lo no reino, né? Então, como ele tentava muito tempo e não conseguiu, ele resolveu ir aonde? Naquele lugar onde que chama? Oráculo de Delfos, que nunca falhava. Chegando lá, ele escuta a seguinte profecia: você não vai ter um filho, você vai ter um neto, e esse neto vai tirar sua vida. Bom, se ele ouviu essa profecia, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que trancar a sua filha, que se chamava Danae, e nunca deixar sua filha casar, né? Ela nunca podia casar. Então, ele resolve trancar sua filha numa torre. Essa torre era vigiada 24 horas por dia. Mas aí, gente, nós temos um ingrediente muito especial que entra em cena, que é o todo-poderoso Zeus, maior galinha do Olimpo. O sujeito, o Deus, não podia ver um rabo de saia. Não podia ver. Sabendo dessa história, o que ele faz? Ele se transforma numa chuva de prata,
uma chuva dourada. E essa chuva, e ele dá um jeito de penetrar pela fresta da torre onde Danae estava trancada. Ele consegue penetrar e ele respinga todo o corpo de Danae. Desse Golden Shower, nasce Danae engravida de quem? De Perseu. Bom, a Cris descobriu o que tinha acontecido e pensou, bom, eu preciso me livrar desse menino, porque esse menino vai me matar, né? Mas ele não tinha coragem de matar sua filha e ele não tinha coragem de matar o neto, Perseu, porque o neto era filho de Zeus e ninguém ousava despertar a ira do Deus maior do Olimpo, né? Bom, o que ele fez, gente? Ele colocou a filha e o neto numa barca e eles foram para o alto mar. A intenção era que eles morressem por lá. E eles iam morrer e a culpa não seria necessariamente do rei Acrísio, né? Então ele não poderia ser punido por Zeus. Mas, para a sorte do nosso herói, eles não morrem. Num lugar, eles são acolhidos pelos pescadores de um lugar chamado Sérifo, do arquipélago de Cíclades. Como eu disse para vocês, todos esses lugares existem mesmo na Grécia, essas ilhazinhas, tá? Lá, a Danae começa uma vida nova e Perseu cresce. Perseu se torna um homem. Bom, nesse intervalo, Danae chama a atenção do governante do lugar chamado Polidectes. Perseu, que já tinha se tornado um adulto, percebeu que o cara era um palhaço, um otário, e não via com bons olhos a aproximação da sua mãe com ele, não. Mas Polidectes bola um plano. Ele pensa o seguinte: eu não posso matar esse sujeito, porque ele é filho de Zeus, e eu preciso me livrar dele, né? Então ele pensando, sabendo que o Perseu tinha um espírito muito aventureiro, era um homem valente, ele faz o seguinte: ele faz um banquete, ele organiza um banquete, convida todos os poderosos do lugar e convida Perseu também. Chegando lá, no dia do banquete, Perseu percebe que Perseu viu que os convidados levavam presentes muito caros para ofertar a Polidectes e ele era um lascado, não tinha dinheiro. Então ele chega e fala assim: olha, eu não tenho dinheiro, mas eu posso te servir e eu posso fazer qualquer favor que você me solicitar. Era tudo que Polidectes queria escutar para formalizar o seu plano maligno. Bom, quando Perseu faz essa oferta, Polidectes fala o seguinte: olha, você vai para uma ilha distante daqui, lá tem um monstro e você tem que matar esse monstro e trazer a cabeça dele para mim. Adivinha quem é o monstro, gente? Olha a narrativa encaixada. Olha encaixando Medusa dentro da história de Perseu, ou Perseu dentro da história de Medusa, né? É isso mesmo, o monstro era a Medusa. O que Perseu não sabia é que a ilha já tinha sido invadida por alguns soldados e aventureiros e todos tinham sido transformados em estátua de pedra, né? Perseu não tinha esse conhecimento, não. Mas Perseu era muito valente, aventureiro, seguiu o caminho. Bom, outra pausa na história principal para a gente inserir a princesa Andrômeda, uma princesa belíssima. As mulheres da mitologia grega, em geral, são maravilhosas, são lindíssimas. Bom, princesa Andrômeda, que mais tarde se tornaria o nome de uma galáxia. Ela era uma princesa de um reino longe, distante de Sérifo, e ela era muito bela. E sua mãe, Cassiopeia, vivia se vangloriando da beleza da filha, dizendo que ela era mais bela ainda que as Nereidas, que eram as ninfas do mar. Ninfas do mar estavam ligadas a quem? Pois é, a Poseidon. E para completar, uma das Nereidas era esposa de Poseidon, que não gostou nada desses comentários. Bom, espírito esportivo, gente boa, a gente sabia que eles não eram, né? Os deuses do Olimpo. Poseidon ficou furioso, não gostou dos comentários da orgulhosa Cassiopeia
E para se vingar, chegou lá no reino que vivia a princesa Andrômeda e fala assim: aí galera, o negócio é o seguinte, vocês vão ter que sacrificar a princesa Andrômeda. Os pais falam: o que é isso? Tá louco? Nós não vamos sacrificar a nossa filha de jeito nenhum. Ah, não vão sacrificar, não? Se vocês não sacrificarem a filha para o monstro marinho chamado Cetus, eu vou destruir todo o reino de vocês. Bom, os pais de Andrômeda, não vendo saída, fizeram o quê? Se curvaram à vontade de Poseidon. Eles acorrentaram Andrômeda num rochedo e deixaram ela vigiada por guardas para que ninguém a libertasse, para que ela esperasse o seu destino mortal, né? Que seria ser devorada pelo monstro marinho Cetus. Bom, gente, vamos de novo voltar para Perseu. Olha as pausas que nós estamos dando na nossa narrativa um pouco mais elaborada do que as anteriores, né? E com encaixes de história para ser para a gente contar o todo, né? A gente contar o começo, o destino e o fim de Medusa. É imprescindível que Perseu apareça, tá? No caminho para a ilha, para derrotar o monstro, Perseu recebe um chamado divino, mais precisamente da sua meia-irmã Atena. Porque lembra? Golden Shower, Danae é molhada pela chuva dourada de Zeus. Então, eles eram meio-irmãos, uma vez que a deusa Atena, era filha de Zeus. Bom, Atena, sabendo que Perseu estava indo para uma missão suicida, que ele não conseguiria sair de lá, fez o seguinte: ela convenceu alguns deuses do Olimpo a ajudar Perseu. E ela fala para ele o seguinte: olha, quem está lá é Medusa, ela foi amaldiçoada por mim, e ela transforma todas as pessoas que olham para ela em uma estátua de pedra. Você está indo para uma missão que talvez você não consiga ganhar, mas eu convenci alguns deuses do Olimpo de me ofertar alguns itens e armas mágicas para te ajudar nessa missão, para que você acabe de uma vez com Medusa e ela pare de distribuir essa maldição e você possa voltar vivo de lá. Bom, os objetos mágicos e as armas eram o seguinte: o escudo polido da deusa Atena, que funcionava como um espelho, né? Ele podia olhar para o escudo, não necessariamente tendo que olhar para a Medusa e localizá-la, né? As sandálias aladas de Hermes, que fariam com que ele fosse mais rápido do que qualquer outro ser. A espada de adamante forjada por Hefesto era o deus do fogo, que também era letal, e o elmo da escuridão de Hades. Hades não é um deus do Olimpo, mas é o deus do submundo. Vocês lembram disso? É irmão também de Zeus e de Poseidon. Bom, o elmo da escuridão de Hades se tornaria invisível, tá? Ele se tornaria invisível. Bom, de posse dessas, Atena fala para ele onde estaria, né? Perseu chega na ilha, sobe no morro, no monte, onde estariam escondidos esses itens, pega esses itens e começa a explorar a ilha em busca de Medusa, né? Para poder cumprir com a sua missão. Bom, de posse dos objetos, ele se tornou invisível com o elmo da escuridão de Hades. E aí ele começa a explorar a ilha. Ele começa a ouvir um barulho de cobra, ele localiza com o escudo dourado, o escudo polido da deusa Atena. Ele localiza Medusa. Com as sandálias ele ele corre loucamente, com a espada ele decepa a cabeça de Medusa. Pronto, acabou. Vocês acham que acabou? Não, não acabou. Porque mesmo morta, ele percebeu que as cobras continuavam vivas. Se elas continuavam vivas, era sinal de que a maldição de Medusa continuava valendo, ou seja, quem olhasse para ela iria voltar, iria se tornar uma estátua de pedra. Bom, ele pega a cabeça de Medusa, enfia num saco para que ninguém olhasse, né? Bem fechado, e
pega e vai de volta para a ilha de Sérifo para cumprir a missão, entregar a cabeça do monstro para Polidecto. Bom, como era muito distante da ilha que ele estava, que foi em missão de acabar com Medusa até a sua ilha de Sérifo, Perseu fez umas paradas, né? Em uma de suas paradas, ele conversa com os moradores do que ele fez a parada, que ele chegou, e nesse reino ele descobre que tem uma princesa que está sendo colocada em sacrifício, que está sendo correntada para que o monstro marinho a devore, para que ela seja sacrificada, em função do orgulho da mãe dela, Cassiopeia. Ele fica muito triste, muito tocado com essa história, e ele chega perto de Andrômeda. Os guardas deixam ele conversar com Andrômeda e ela conta os detalhes da injustiça que estavam cometendo com ela, né? Bom, de posse de conhecimento dessa injustiça, Perseu resolve bolar um plano e aguarda a chegada de do titã dos Cetus e para poder executar seu plano. Quando Cetus aparece, só um detalhe, gente, eu acho que vocês assistiram o filme Fúria de Titãs, né? Essa cena é bem marcante. Só que lá tem uma coisa muito louca. Esse monstro marinho, ele é chamado de Cetus. Em vários lugares que vocês pesquisarem, vocês vão ver que esse monstro é chamado de Cetus. Só que lá no filme, ele é chamado de Kraken. Kraken? Fala Sérgio, gente. Kraken é mitologia nórdica, né? Eles podiam até trocar o nome do monstro, mas pelo menos que não trocasse de mitologia, né? É só um detalhe para vocês ficarem ligados. Bom, quando o Cetus chega furioso, pronto a devorar Andrômeda, o que o Perseu faz? O que ele faz? Ele tira a cabeça de Medusa do saco, mostra para o monstro olhando para Medusa se torna o quê? O quê? Uma imensa estátua de pedra, né? Ele tira a Andrômeda de lá, a Andrômeda tá muito chateada, muito mesmo. Bom, a Andrômeda resolve fazer o quê? Ela tá muito chateada com a injustiça, ela ia morrer, se não fosse Perseu, ela ia morrer. Então, ela faz o quê? Ela simplesmente foge de lá, da ilha, do reino dela, e foge com Perseu, vai embora com ele. Bom, eles passam a se conhecer melhor, né, e se apaixonam, né, e eles seguem o caminho para a ilha de Céfiro, que era o lugar onde Perseu morava. Bom, o que Perseu não sabia até então era que Polidecto se aproximou de Danae na saída de Perseu, que era a parte do plano de Polidecto, né? Então, Perseu se aproxima de Danae e tenta convencê-la a casar-se com ele. Ela o recusa, para surpresa de Perseu, e como o bonitão não sabia receber um não de seu ninguém, ele faz o seguinte, ele aprisiona Danae numa torre e leva ela para ser prisioneira para sempre. Bom, quando o Perseu chega na ilha de Sérifo, ele fica sabendo dessa história, que a mãe dele foi presa, né? Que ela não quis casar com Polidecto e a mãe dele foi presa. Bom, ele corre ao encontro. De encontro, gente, é choque. Ao encontro é lado a lado, tá? Ele corre ao encontro de Polidecto, que era o governante do lugar, que era o homem mais respeitado do lugar, que dava as ordens. E ao chegar no palácio, os guardas já deixam o Perseu entrar, porque eles sabiam que o Perseu estava chegando de uma missão dada pelo próprio Polidecto, né? Chegando lá, Perseu fala, olha, tá aqui cumprir minha missão. Eu quero agora que você liberte minha mãe, né? Bom, Perseu, ele fala o seguinte, então mostra a cabeça. Polidecto fala, mostra a cabeça. Ele fala, olha, eu não posso mostrar. Se eu mostrar, ela vai transformar as pessoas em pedra. Ela ainda tem essa maldição. Polidecto, que era muito esperto, pensa assim, eu vou me aproveitar
desse argumento para dizer que Perseu está mentindo e vou mandar prendê-lo e pronto, acabo com essa situação. Nem a mãe, nem Perseu serão livres mais. Bom, Perseu, desculpa. Perseu viu que ele ia ser enganado por Politeto, ele faz o seguinte: é isso aí, bonitão? É isso mesmo, produção, que tá acontecendo aqui? Então eu vou lá, quase morro, me lasco todinho, chego com a cabeça do monstro aqui, você tá dizendo que eu tô mentindo? É isso mesmo, produção? O que ele faz? Pega a cabeça de Medusa e mostra para Politeto. Politeto olha, automaticamente se torna o quê? Uma estátua de pedra. Bom, os guardas ficam apavorados e Perseu pergunta aí: quem é aí, galera? Mais alguém vai querer duvidar de mim? Mais alguém vai querer olhar para a cabeça de Medusa? Os guardas saem de lá rapidex e Perseu exige que eles libertem a mãe. Bom, quando Danae é libertada, Perseu, Andrômeda e Danae vão embora da ilha de Sérifo, desculpa, e para um outro reino começar uma outra vida, tá? Bom, gente, vocês lembram lá do começo, lá depois que terminou a história de Medusa, que eu falei para vocês do rei Acrísio, que ele tinha ido no oráculo de Delfos e dizendo que ele iria ter um neto e que esse neto ia tirar a vida dele? Pois é, cadê? Até agora não aconteceu nada. Vocês acham que não vai acontecer? Vai sim, porque o oráculo de Delfos nunca e jamais ele erra qualquer que seja profecia, tá? Bom, Teseu era um atleta, né? E ele foi para uma competição na cidade, na capital da Tessália, e lá ele participava da prova de arremesso de disco. Ele era muito bom no que ele fazia. Bom, Teseu arremessou seu disco, foi colocar o seu disco e sem querer ele acertou um velhinho que estava lá para assistir. Quem era o velhinho? Quem era o velhinho? Isso mesmo, gente. O rei Acrísio, que Perseu matou sem querer, de forma alguma. Com isso, Perseu se tornou o rei de Argos sem querer, né? Mas ele não achava justo. Ele não achava justo ele ser o rei de Argos, tendo matado seu avô sem querer. Então ele procurou um primo da mãe dele chamado Megapente. É isso mesmo o nome dele, tá? Megapente. E ele propõe para Megapente o seguinte: na verdade é Megapente que propõe para Perseu. Ele fala o seguinte: vamos trocar de reino. Você se torna o rei de Tirinto, que é o meu reino, e eu me torno rei de Argos. A gente só vai trocar. Bom, e assim termina a saga do herói Perseu de Tirinto e vai viver com a vida dele feliz. E ele vai viver feliz com Andrômeda e sua mãe nesse novo cenário. Mas e a cabeça de Medusa, gente? O Perseu vai usar como arma letal os seus inimigos? É isso aí mesmo? Não, de modo algum. Bom, enquanto a vida de Perseu se desenrolava, no Olimpo rolou um papo cabeça. Rolou uma conversa muito séria entre Poseidon e a deusa Atena. O tio revelou para a deusa Atena toda a verdade. Ele falou: olha, foi um plano de vingança meu. Você não acreditou na sua sacerdotisa, ela não fez nada, ela não tinha como se livrar da minha força. Eu a tomei à força, maculei sua virgindade à força, e ela não teve culpa nenhuma, em momento nenhum. Ela quis aquele ato. Ela lutou muito para se livrar de mim, o que era impossível, né? E ela fala o seguinte: ela nunca deixou de ser devota a você e ela nunca abriu mão do voto de castidade dela. Eu é que forcei. Bom, a deusa Atena ficou muito chateada, né? Porque ela viu a injustiça que ela tinha cometido. Aí Poseidon ainda encerra a fala dizendo o seguinte: você sabe o que separa uma deusa justa como você de um ser caótico como eu? Ela fala: não, um dia, apenas um dia. Você teria acreditado em qualquer outra sacerdotisa,
mas você não acreditou em Medusa. Você não acreditou nas palavras dela. E ela dizia sempre a verdade. Bom, Atena fica arrasada, né? E ela, para tentar melhorar um pouco, se é que isso era possível, ela pede para Poseidon colocar a cabeça de Medusa no seu escudo polido, que é o seu símbolo, para que ela fosse sempre lembrada por todo mundo e nunca fosse esquecida. E que a maldição dela cessasse. Ela nunca mais ia transformar ninguém em pedra, tá? Bom, agora tem mais uma novidade, gente. Poseidon não teve relações sexuais com Medusa? Pois é, nessa relação sexual, Medusa engravidou. Engravidou e ela deu à luz ao cavalo mais icônico da mitologia grega, chamado Pégasus. Vocês já ouviram falar nele, o cavalo alado, né? Na história de Hércules aparece Pégasus, em outras várias histórias a gente vai ver a presença dele. Bom, vocês vão me perguntar, gente, mas como que uma mulher dá à luz a um cavalo? Bom, uma explicação é que, vocês lembram que eu falei lá no começo que Poseidon era o deus dos mares e deus dos equinos? Pois é, ele era os deus equino, é cavalo, né? E segundo lugar, que na mitologia grega tudo pode acontecer, né? Eu queria que vocês refletissem um pouquinho, gente, sobre esse mito de Medusa, porque ele é muito presente em nós mulheres, né? Essa história da mulher estuprada, ela foi estuprada porque ela provocou, porque ela estava de roupa curta. A gente tem que rever essas questões, né? A mulher usa a roupa que ela quiser, ela faz o que ela quiser, ela não pode ser estuprada, né? Julgar uma pessoa sem saber verdadeiramente o que aconteceu, a gente faz isso com muita frequência. Vocês lembram que na última história eu falei para vocês que os deuses do Olimpo, eles eram muito caprichosos, muito cheios de defeitos, assim como nós também somos. Vocês lembram também que eu falei para vocês que Aristóteles elegeu o gênero dramático como o mais educativo, mais pedagógico de todos, que fazia com que as pessoas provocassem nas pessoas ao assistir às peças teatrais. Isso provocaria catarse nas pessoas, né? Nós veríamos que as deusas, que até os deuses cometiam engano, que eles eram injustos. A gente não podia ter esse tipo de comportamento, né? Pois é. Tá aí um para a gente pensar, né? Quantos mil anos se passaram desde que os gregos criaram todos esses mitos e nós continuamos seguindo com esse preconceito contra a mulher e achando que ela é culpada de tudo, né? Vamos pensar um pouquinho. Gente, próxima semana, Caixa de Pandora, tá? Beijo, fiquem com Deus.